Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui no Instagram, mais uma aula operacional com chuva de bizus, chuva de dicas, tudo para a sua aprovação. Hoje nós vamos falar sobre período composto novamente, estamos completando aí nosso ciclo de período composto e hoje é a nossa terceira aula, isso mesmo, para vocês que pediram aí ajuda em período composto, ajuda em orações reduzidas, desenvolvidas, coordenadas, tudo isso, estamos atendendo aí as dificuldades de vocês. Então eu fiz aí a primeira live sobre os conceitos, se você não assistiu, assista a primeira, já está no YouTube. A primeira vai falar sobre os conceitos, o período composto, o que é período composto, subordinação, coordenação, passo a passo, tudo. Na segunda a gente continua com passo a passo, mas a gente começa a classificar as orações substantivas e as orações adjetivas, as duas subordinadas. E hoje, para fechar, nós vamos falar das subordinadas adverbiais e das coordenadas. Isso mesmo, fechando aí nosso ciclo de 4 classificações. Tranquilo? Então, pega aí o seu lápis, pega aí seu papel, seu caderno, anota que vai ter bizu aqui também. Toda live, toda aula tem bizu para você, beleza? Prepara aí, a gente já vai começar. Bom, lembrando que, como eu disse, nas duas últimas, é importante que você tenha assistido, que você saiba os conceitos, porque aqui a gente sempre coloca a explicação. Eu vou falar sobre todas elas, só que eu vou falar muito mais do que está escrito aqui, tá bom? Então é importante, mesmo que você esteja assistindo agora, que você assista depois no YouTube. Muita coisa que eu vou falar não vai estar escrito aqui, tá bom? É bizu para você anotar, beleza? Depois com o vídeo completo você pode voltar o tempo que você quiser, pausar para poder anotar, tranquilo? Por isso que eu botei aqui um exemplo só de cada, um exemplo, mas a gente sabe que tem várias formas de formar as orações, né? Então presta muita atenção aí nas dicas que serão dadas hoje, beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá, vamos começar então por esse lado aqui. Aqui nós vamos falar primeiro das subordinadas adverbiais. Pessoal, para a gente falar das subordinadas adverbiais, devo lembrar que subordinada, e aqui a gente vai falar de coordenada, porque nós temos 3 subordinadas e um tipo de coordenada, certo? Então, antes, para que você comece a abrir a sua mente agora, antes de entender toda a classificação, para que você comece a abrir a sua mente agora, presta atenção. Subordinadas, as 3, elas dependem sintaticamente da oração principal. Pega o primeiro bizu, esse já é o primeiro. Subordinada adverbial, dependência sintática. Adjetiva, dependência sintática. Substantiva, dependência sintática. A diferença é que na adjetiva, a função sintática é de adjunto adnominal. Na adverbial, a função sintática é de adjunto adverbial, tá bom? Na substantiva, a gente já conhece que são aqueles 6. Mas aqui, adjunto adverbial. Então já tem uma maneira muito simples de você identificar uma oração subordinada adverbial. Bem simples, presta atenção. Antes de você entender que é uma classificação de oração, de que é período composto, se é subordinado ou não, você pode simplesmente fazer análise sintática. Aquela análise sintática do período simples, você pode fazer ela tranquilamente. Por exemplo, você vai falar aqui, ó. Ela não foi à escola. Ela não foi à escola e continua fazendo a análise sintática. Ela não foi à escola por quê? Ou seja, por causa de quê? Por que ela não foi à escola? Tá vendo que tem uma dependência sintática? Tem uma ligação? Sintaticamente elas estão ligadas? Isso é subordinação. Pessoal, isso é subordinação. Preste atenção já nesse primeiro conceito, tá bom? Isso já pode te adiantar muito. Então vamos lá. A primeira é a causal. Ela não foi à escola porque cancelaram a aula. É claro, o próprio nome aqui de todas elas já vai dizer qual é o conceito. A causal indica o quê? Imagina, causal vai indicar o quê? Modo? Não, vai indicar a causa, o porquê, o motivo, né?
Ela não foi à escola porque cancelaram a aula. Então temos aqui a primeira oração, a oração principal, certo? E depois nós partimos lá para a oração subordinada. Ou seja, isso daqui vai explicar o motivo, a causa desse fato aqui. Ela não foi por causa disso. Ela pode aparecer também antes. Como cancelaram a aula, ela não foi à escola. Já que cancelaram a aula, ela não foi à escola. Pode aparecer na ordem inversa, na ordem direta. O importante é que você consiga entender o conceito, a semântica. As adverbiais e as coordenadas, eu gosto de ensinar as duas de uma vez só. Por quê? Por causa da semântica. A substantiva você mata só pela sintaxe. Só. A adjetiva você mata também pela sintaxe. Embora tenha um pouco de semântica quando a gente vai falar das dependências, dos conceitos inerentes, né? Agora, as adverbiais e as coordenadas, nós temos também sintaxe, temos conjunções, temos bizu, mas a gente mata muito pela semântica, muito pela ideia, pela lógica. Você sabe que isso daqui é a causa do primeiro fato, tá bom? Então, ó, como, já que, porque, pois, são todas elas, são conjunções causais, mas entenda o conceito, porque há conjunções que vão se repetir, tá bom? Pega esse bizu. Tem conjunção que vai se repetir. O como, então, pode ser várias outras coisas. O porquê também pode ser outra, beleza? Então, indica a causa. É o motivo de ela não ir à escola. Tranquilo? Foi o que eu falei. Eu já vou dando outros exemplos. Eu botei um aqui, mas falei, ó, uns 4 ou 5. Beleza? Próximo. Condicional. A condicional vai indicar, de novo, né? O que? Imagina, condição. Ela irá à escola se houver aula. Ou seja, temos aqui o primeiro fato, ela irá à escola. Tem dependência aqui? Não. Tem conjunção aqui? Porque a oração se classifica pela conjunção, ou seja, a conjunção que classifica a oração. É a oração que está com a conjunção que você vai classificar. Então eu percebo que a conjunção ela está aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar as conjunções. Aqui, ó. Esse se aqui, ele também pode ser várias coisas, não pode? Você sabe, né? Partícula C, PIS, PA, reflexivo. Só que aqui ele está indicando, de fato, uma condição. Ela irá à escola caso houver aula, caso haja aula. Haja, haver, né? O verbo haver, impessoal, objeto direto, não tem sujeito, enfim, não vai ser o contexto aqui agora. Mas é se houver aula, beleza? Se, ou seja, isso daqui sim é a condição de ela ir à escola. Ela só vai se isso acontecer. Pode vir antes, pode vir com caso, pode vir com se, não importa, pessoal. Cuidado, estou falando, não importa a conjunção, tá bom? Há conjunções que você pode decorar sim, é bizu, mas tenta entender o conceito. Por exemplo, o se e o porquê podem ser outras coisas. Então entenda o conceito, entenda a lógica, a semântica. Beleza? Consecutiva. Estudo, olha aí, ó. Lê o que está escrito aqui, pessoal. Vê se essa palavra aqui existe. Vê se isso aqui existe. Estudou. Pô, que isso, pessoal? Loucura. Estudou ao vivo é assim. Acabei de preparar esse quadro. Quando eu botei a primeira sílaba, fui beber água, voltei, achei que não tinha colocado, eu coloquei de novo. É assim. Vamos lá. Vamos voltar ao foco aqui. Estudou tanto que foi aprovada. A consecutiva vai indicar, lógico, a consequência. Mas temos bizu. Tanto que, tão que. Tem gente até que fala, né? Tem tesão, tem consequência. É a consecutiva. Estudou tanto. Eu gosto de marcar também aqui, ó, o tanto. Ou se fosse o caso aqui, ó, o tão. Falou tão baixo que ninguém ouviu. Falou tão alto que todos ouviram. Estudou tanto que foi aprovada. Correu tanto que acabou caindo.
tanto que sempre vai ter uma consequência. Fiz um bolo tão gostoso de modo que todos comeram. Pode ser essa também, de modo que. Mas o que importa é que você faça uma coisa e tenha uma consequência. Presta atenção. Tem gente que acha que consequência é coisa ruim. Consequência não é só coisa ruim. Assim como a adversativa. Tem gente que acha que a adversativa é só coisa ruim. Não, pessoal, não é isso. Pode ser coisa boa, mas que seja uma consequência. Se ela estudou muito, a consequência que foi ser aprovada. Tanto é que se fosse ao contrário, seria adversativa, tá bom? Então, consequência não é só coisa ruim, coisa boa também, beleza? Conformativa. Conformativa é o conforme. Essa aqui a gente pode decorar as conjunções, tirando o como. O como eu já disse, né? Por isso que eu botei o como aqui, para vocês analisarem com essa daqui. Porque se eu colocar o conforme, o segundo, o consoante, sempre vão ser conformativas. Essas são fáceis, tá bom? Conforme, segundo, consoante. Se quiser anotar, só que na prova, acredito que caia essa daqui. Porque a fácil a gente já sabe, né? Agora, a difícil, nós temos que prestar atenção. A palavra é essa, atenção, para não cair numa pegadinha. Como diz o professor, tenho de estudar mais. Ou seja, qual é aqui a oração principal? É a que está com a conjunção, né? Então eu vou marcar aqui, ó. Opa, fiz a pergunta errada. Qual é a oração subordinada? O certo aí. É a que está com a conjunção, é a oração subordinada. Ou seja, a principal dessa vez está vindo depois. Então temos aqui a principal e a subordinada. Presta atenção agora. Eu tenho que ler a principal primeiro. Eu vou ler a principal. Tenho de estudar mais, conforme diz o professor. Tá bom? Adjunto adverbial de conformidade e oração conformativa, como diz o professor. Beleza? Bizu, conforme, consoante e segundo são conformativas sempre. Cuidado para não confundir segundo com numeral, tá? Vamos lá. Comparativa. Você lê mais do que escreve. Cadê a oração principal aqui? Dessa vez começou na ordem, né? Aqui, ó. Você lê, aí vem aqui, ó, o mais do que. A conjunção é o do que, mas eu gosto de botar o mais para que você faça essa analogia, tá bom? De um com o outro, essa ligação. Mais do que, menos do que, tanto quanto, comparação, né? Mais do que escreve. Então aqui eu estou comparando. Você lê mais do que escreve. Vamos tirar essa daqui e marcar essa daqui. Porque eu estou marcando só as subordinadas, né? Isso, eu estou marcando só as subordinadas para vocês. Então, comparei aqui o fato de você ler com o fato de você escrever. Deixa eu soltar um bizu aqui. Essa daqui fica um pouco fácil de você identificar. Fica, porque está comparando, com certeza, né? Você lê mais do que. Cuidado para não confundir com a proporcional. A proporcional é a mesma medida, tá? Quanto mais, mais, ou quanto menos, menos, ou então quanto mais, menos, mas é na mesma proporção. Quando fala mais do que ou menos, aí não, aí está diferente. Não é a mesma proporção, está diferente. Isso é comparação, tá bom? Quando tiver igual, ele também vai falar, é tão quanto, mas não é a mesma proporção. Tem diferença na conjunção. Você pode matar pela conjunção, aqui você pode. Quando puder matar na conjunção, eu vou falar, beleza? Aqui já é um caso, tá? E outra pegadinha aqui na comparativa é o seguinte, tem comparativas, na verdade a maioria, que aparece com o verbo oculto. Geralmente quando eu falo isso para os meus alunos, verbo oculto, todo mundo já se estressa, já fica cheio de raiva, já quer ir embora. Pô, olha, o verbo oculto, se sujeito oculto já é difícil, imagina o verbo não pode ficar oculto. Mas esse verbo oculto, ele é subentendido, que você consegue ver, é claro que você consegue. Se fosse aqui, ó, você lê mais do que, e se fosse isso aqui, ó, vou deixar você pensar. Você lê mais do que ele, e se fosse ele? Não teria outro verbo, ó, não teria o verbo escrever. Esquece o verbo escrever, acabou. Você lê mais do que ele.
continua sendo uma oração comparativa, só que agora tem um verbo subentendido. Você consegue saber qual é esse verbo? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Você lê mais do que ele. Você lê mais do que ele. Qual é o verbo? Tenho certeza que você vai acertar. Você lê mais do que ele. Não fala escreve não. O escreve eu botei aqui, mas agora esquece ele. Não é escreve. Tira o escreve da oração. Você lê mais do que ele. Dá a entender que você lê mais do que ele também lê. Você lê mais do que ele lê. Só que é redundância, não precisa colocar o outro verbo. Você lê mais do que ele lê. Não. Se é comparar leitura com leitura, deixa um verbo só, tá bom? O segundo vai ficar subentendido. Tranquilo? Vamos lá. A concessiva. A concessiva, eu já dei vários bizus, mas vai surgindo mais bizus ainda. E eu vou dar um bizu master aqui, ó, para diferenciar a concessiva da adversativa. Mas antes, deixa eu dar o conceito. A concessiva vem de quê, pessoal? Vem de concessão, ou seja, é uma coisa que, vamos dizer assim, você está seguindo a linha reta, o certo. O certo é o certo. Só que uma concessão, ó, vai para o errado, do nada, assim, entendeu? Isso é concessão. Para quem vai fazer EAR, lá na escola, a gente tem o licenciamento não concedido. Licenciamento não concedido, ou seja, o normal é o quê? Todo mundo fica lá, né? A concessão é vir para casa. Então temos o normal e temos a concessão. Quando eu falo, mesmo que chegue cedo, o que acontece com uma pessoa quando chega cedo? Em relação a entrar. Chegar na aula, entrar na sala, entrar na aula, entrar no elevador, entrar em qualquer lugar. Mesmo que chegue cedo, ó. Se eu chego cedo, a lógica é eu entrar. Eu conseguir. Só que, ó, mesmo que chegue cedo, não entrará. Ou seja, deu uma negação ali. Pode ser tanto negativo quanto positivo, desde que seja oposto. Desde que seja oposto, tá bom? Senão não vai ter coerência. Então, mesmo que chegue cedo, não entrará. Presta atenção. Esse mesmo que é a nossa conjunção e o mesmo que chegue cedo é a nossa oração. Ou seja, ainda que chegue cedo, olha as outras conjunções. Ainda que chegue cedo, embora chegue cedo, por mais que tenha chegado cedo, mesmo que, ainda que, por mais que, tudo isso daí, concessiva, tá bom? Concessiva. Essas também a gente pode decorar, beleza? Mesmo que chegue cedo, não entrará, ou seja, é uma coisa ruim, é uma concessão, só que agora para o lado negativo. Pode ser também para o lado positivo. Por exemplo, mesmo que chova, nós iremos à praia. Ou seja, se chover, qual é o normal? Não ir à praia. Mas o cara é teimoso. Ele quer fazer o contra, ele quer fazer o oposto. Mesmo que chova, eu irei à praia. É o teimoso. Tá? Esse é outro bizu também. Tranquilo? Então a concessiva é isso. Fica tranquilo que eu vou dar mais um bizu quando a gente chegar ali, para diferenciar uma da outra. Porque você deve pensar, Léo, mas a adversativa também é o oposto. Segura, segura. Segura essa ansiedade aí. Vamos lá. Temporal. Temporal indica o quê, pessoal? Teve um aluno que falou para mim que temporal era chuva, vento, o clima. Não, pessoal. Temporal indica tempo. Tempo de quando, amanhã, hoje, nunca. Beleza? Sairemos daqui quando a porta abrir. Ou seja, sairemos daqui, é a nossa primeira oração, é a oração principal. Temos aqui o quando, que vai indicar o quê? Quando a porta abrir, vai indicar tempo. A temporal é mais fácil para identificar por causa da análise sintática. Se você achar o adjunto adverbial de tempo e tiver uma oração dentro, é sempre oração subordinada adverbial temporal. Beleza? Então, indica tempo assim como adjunto adverbial. Tranquilo? Sem nenhuma complicação aqui. Tem o mal. O mal pode ser modo e tempo. Aí tem gente que pensa, pô, eu nunca vi mal como tempo. Mal, M-A-L. Se eu falar assim, mal cheguei, a professora já saiu. Mal cheguei, a professora já saiu. Ou seja, assim que cheguei, tá bom? Nesse tempinho que eu cheguei, indica tempo, tá bom? Então anota aí, ó. Mal cheguei, ela já saiu. Bota assim para ser mais rápido. Tranquilo? Também é temporal. Proporcional, que eu disse da proporção. Quanto mais estuda, mais aprende. Olha aí, ó.
quanto mais, e aqui o mais de novo. Aí, ó, quanto mais. Aí eu não coloquei aqui a mais fácil. Como eu disse, eu botei um exemplo só. Só que como pode vir, geralmente vem. Dessa, mesmo sendo fácil, ela cai na prova, tá? À medida que, com crase, é a mais conhecida. À medida que o sol se põe, a lua chega. À medida que o povo sai, eles chegam. À medida que, à proporção que, quanto mais, quanto mais, menos, tá bom? Mas que seja uma proporção. Lembra da ideia, beleza? Modal. A modal vai indicar o que, pessoal? O modo, né? Viverás em paz sem que ninguém te incomode. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Deixa eu só falar da final, porque eu vou falar dessas duas aqui, o modal e o locativo. É porque eu botei assim, nessa ordem, só para montar um mnemônico. Que tem gente que esquece, né? São 11 classificações, são 6C, né? 6C e depois vem TPM, filo. 6C, TPM e FL, que eu botei filo. TPM, filo. Se você quiser, bota só FL também, tá? Mas assim, não é tão importante assim não. É mais para você lembrar das outras para diferenciar, mas na alternativa, na questão vai ter alternativa, tá bom? Então, vamos falar da final rapidinho. Cheguei cedo a fim de que pegasse a vaga. Olha só, cheguei cedo a fim de que, ó, pegasse a vaga. Isso daqui é o que? O meu objetivo. Afinal, ela vai indicar objetividade, tá bom? Finalidade. Para isso, fiz a prova para passar. Fiz a prova para que fosse aprovado. A fim de que, tá bom? Com finalidade de, beleza? Que indica o motivo, mas para que você está fazendo. Eu estou fazendo, mas é para isso. E não como consequência. Corri tão rápido que cheguei primeiro. Presta atenção. Eu não corri para chegar primeiro. Eu corri tão rápido, em consequência, cheguei primeiro. Isso é consecutivo. Agora, corri rápido para que chegasse primeiro. Aí não. Agora é final. Eu corri justamente para isso. Tá bom? Agora, a modal e a locativa são duas que não são consignadas pela NGB. O que quer dizer isso? Essas duas aqui geralmente não são cobradas em concursos, mas como está lá no livro do Segala, eu botei aqui o exemplo para vocês. Eu botei logo o exemplo que está no livro do Segala, mas tem uma observação, ela não vai ter uma conjunção própria. Olha aqui, ó. Viverás em paz, sem que ninguém te incomode. Não tem como você botar aqui, ó, as outras conjunções, tá bom? Viverás em paz, sem que. Esse sem que aqui é uma conjunção rara, né? Mas indica aqui, no caso, o modo. Viverás em paz como? Desse jeito aqui, ó. Sem que ninguém te incomode. Então, dessa maneira, desse modo, desse jeito. É sempre modal, beleza? E, por fim, a locativa. Indica o local, lugar. Adjunta adverbial de lugar. Só que com oração, tá bom? Não confunda com pronome relativo onde. Se for pronome relativo, a oração passa a ser adjetiva. Olha aqui, ó. Quero ir aonde estás. Se fizermos análise sintática, ó, quero ir onde, aonde, por causa da preposição do ir, né? Então esse aonde estás vai indicar o nosso tempo, só que aqui não tem conjunção, tá bom? Não tem conjunção, é justaposta. Botaram um advérbio de lugar, tá bom? Não é pronome relativo, beleza? Tranquilo? Show? Anotou os bizus? Pode tirar dúvida depois. Agora a gente vai falar... deixa eu falar primeiro das coordenadas para depois diferenciar. Claro, né? Vamos falar das orações coordenadas. 10 segundos para eu beber água, rapidinho. Bom, vamos lá. Agora, para as coordenadas, esqueça o conceito de dependência sintática. Esqueça o conceito de dependência sintática.
Adjunta adverbial, adjunta de nominal, sujeito, objeto, não. Esquece, não tem mais isso. Não esquece de vez não, hein? Não é para esquecer para sempre não, tu vai precisar lembrar disso para a prova. Esqueça só nesse momento, só nesse momentinho para eu te explicar a coordenada, tá bom? Apaga da memória não. Tem gente que eu falo esquece de vez mesmo, vai fazer questão, não sabe mais. Orações coordenadas, pessoal, são orações independentes, tá bom? Independentes. Só que quando a gente coloca uma coordenada sindética, ou seja, com a conjunção, eu quero acrescentar uma ideia à primeira oração. Dessa vez aqui nós não vamos ter oração principal, tá? Não é principal e subordinado, não tem, só nas subordinadas. Aqui nós vamos ter orações coordenadas, tá bom? Até a primeira ela vai ser coordenada, só que ela pode ser coordenada assindética, quando não tem a conjunção, tá bom? Quando tiver, eu vou acrescentar uma ideia em relação à primeira oração. Qual ideia? Ideia de adição, adversidade, explicação, conclusão ou alternativa, tá bom? Vamos conhecer agora todas elas. A primeira, assindética. Qual é o conceito? Não tem conjunção, elas são separadas por vírgulas, tá bom? Minha filha chegou, estava cansada. Minha filha chegou, estava cansada. Presta atenção que nessa primeira aqui, eu botei uma coerência. Aqui faz sentido. Minha filha chegou, estava cansada. Quem estava chegada? A filha, né? Ali tem coerência. Embora não tenha conjunção, mas tem coerência, tá bom? Não sei se vocês já estudaram. Coerente sem coesão, tá bom? Porque não tem ali a conjunção, tá? Só que ela pode aparecer também sem coerência. Minha filha chegou e o Neymar morreu. Minha filha chegou e o elefante caiu. O elefante caiu e todos assistiram ao filme do Pinóquio. Então são coisas totalmente independentes, tá bom? Não tem dependência nenhuma, pessoal. São orações, tá bom? Se estiverem dentro do mesmo período, vão ser coordenadas assindéticas. Agora, se tiver um ponto final, aí não, vai se iniciar outro período, beleza? Agora vamos falar das coisas que mais importam aqui para a nossa prova. Colocar as coordenadas sindéticas. O fato de eu falar que mais importa não quer dizer que essa aqui não seja importante, hein? Beleza? Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre as aditivas. Pessoal, qual é o conceito? Adição de fatos. Adição de fatos. Qual é o bizu que eu dou? Fato positivo com fato positivo ou fato negativo com fato negativo. Por quê? Se for um fato negativo com fato positivo ou vice-versa, passa a ser adversativa. São fatos opostos, tá bom? Então aqui eu tenho que dar a continuidade do mesmo fato, tá bom? Adjetiva. Deitou cansada e dormiu logo. Ó, deitou cansada e dormiu logo. Quando eu falo que ela deitou cansada, eu tenho aqui a minha primeira ação e eu tenho aqui depois dormiu. Esse e aqui está dando adição à primeira oração, ou seja, adicionou um fato. Tranquilo? Agora, as adversativas vão ser fatos opostos, quebra de sentido. Deitou cansada, mas não dormiu. Olha aí, ó. Deitou cansada. Qual seria a lógica? Se ela deitou cansada, ela conseguiu dormir, né? Só que não, ela estava pensando no concurso que está chegando e deixou a pessoa ansiosa. Então ela não conseguiu dormir. Então aqui nós tivemos aqui a quebra de sentido. Ó, deitou, mas não dormiu. Beleza? Isso é adversativa. Positivo com negativo ou negativo com positivo. Tranquilo? Ah, não estou falando das conjunções, né? Conjunção aqui nas aditivas. A mais conhecida é a E, mas tem mais também, como também, o nem, tá? O nem é aditiva. Ele não fez a prova, nem estudou, nem um nem o outro. São duas coisas, é adição. Anota aí o nem. O nem quer dizer e não, tá bom? Não é o seu vizinho, não. O nem quer dizer e não. Aditivas não, desculpa. Agora as adversativas. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, né? Que dá ideia de quebra de sentido, beleza?
As conjunções eu tenho certeza que a maioria aí já tem, né? Explicativas, pessoal, cuidado. As explicativas também podem ser confundidas, eu coloquei ali, para a gente diferenciar. Mas eu vou dar o primeiro conceito. Quando for explicação de uma ordem, pega o bizu para anotar. Anotem o bizu. A explicativa vai aparecer de duas maneiras. Explicação de uma ordem ou explicação em segundo fato. Anota aí. Tem que anotar rapidinho, porque não sei quanto tempo você leva para anotar. Explicativas. Explicação de uma ordem ou explicação em segundo fato. Tranquilo? Aí vamos lá. O que eu tenho aqui? Fale baixo, pois ela dormiu. O que você acha? Fale baixo, pois ela dormiu. É qual dos dois? Explicação de uma ordem, né? Então, esse pois aqui está indicando... Cadê o outro verbo aqui? Está indicando, ó, eu vou explicar por que você vai falar baixo. Não é assim. Você me dá uma ordem e não me dá nenhuma justificativa. Não, não é assim. Se me der uma ordem, fala. Tá bom? Você me deve satisfação. Pelo menos aqui na oração, tá? Saia daqui agora. Mas por quê? É explicativa. Desligue o computador agora. Mas por quê? É explicativa, tá bom? Pinte a parede de azul. Por que de azul? Porque eu gosto. É explicativa, tá bom? Bizu, hein? Bizu. Explicação de uma ordem explicativa. E a outra explicação em segundo fato. Aí eu vou mostrar ali em cima. Segura aí. As conclusivas, pessoal, vão dar ideia de conclusão em relação à primeira oração também. Estudou muito, logo foi aprovado. Tem dois bizus aqui para soltar para vocês. Estão preparados para anotar aí? Vocês querem bizu? O primeiro fato aqui, ó. Estudou muito, aconteceu. Foi aprovado, também aconteceu. Por isso que são independentes. Só que quando eu coloco esse logo dá a ideia de quê? De conclusão em relação à primeira. Agora eu vou dar o bizu. Léo, como é que tu sabe que o logo é a conclusão? Léo, como é que tu sabe de tudo isso aí que dá para trocar pelo que? Se eu descobrir que dá para trocar, faz sentido. Eu aprendi e decorei. Faça isso também. O que eu falar para você agora, decore, tenta decorar isso. Eu sei que tem SAD para estudar, enfermagem, informática, mas tenta decorar. Você consegue, todo mundo consegue. Tanto é que muita gente é aprovado, se não seria ninguém aprovado, todos conseguem, tá bom? Eu tenho certeza que você consegue. Olha só, na conclusiva, aqui na conclusiva, você vai trocar a conjunção pelo por isso. Anota aí, trocar a conjunção pelo por isso. Se você conseguir trocar e dar ideia, vai ser conclusiva. Estudou muito, por isso foi aprovado. Pronto. Dei o bizu, troca com qualquer oração. Deixa eu ver aqui. Pintou a parede de branco, por isso ninguém gostou. Enfim, qualquer coisa que seja que você consiga trocar pelo por isso, tá bom? Chegou cedo, logo conseguiu assistir a aula, por isso, conclusão. E o segundo bizu é uma que eu não coloquei aqui, mas é o pois. Segura, agora você precisa anotar isso, como todos também, né? Mas presta atenção nesse. O pois, cadê? Não, vai estar aqui, na explicativa, ó. Cadê? Aqui, ó, explicativa. E ali vai estar de novo. O pois, geralmente, ele vai ser confundido com a explicativa e a causal, mas ele pode ser conclusivo. Só que ele vai ser conclusiva quando, anota aí, o pois estiver após o verbo entre duas vírgulas. Eu tenho que botar um exemplo, né? O negócio é que eu não tenho muito espaço aqui. Se fosse, por exemplo, assim, ó, primeira oração, e vem aqui, ó, faça, pois, e pronto. Oração por oração, aí vem aqui, ó, faça, por isso, esse pois aqui, ó, entre duas vírgulas após o verbo. É sempre conclusiva. É sempre conclusiva. Você não gosta de bizu quando é sempre? Ah, Léo, mas vai ser sempre assim? Olha ali, ó, aquela aí vai, tá? O nome é conjunção pós-posta. Conjunção pós-posta. Pode ser uma explicativa de vírgula também, uma justificativa para o uso das vírgulas, tá bom? Então, anota aquele bizu. São dois bizus, então a conclusiva acredito que você não vai errar, tá bom? Ela não é, cuidado para não confundir com a final.
A finalidade você já faz para aquilo, você já faz para acontecer. Eu estudei para passar, tudo bem. Agora, quando eu falo eu estudei, logo eu passei, estudei muito, logo eu passei, aí é uma conclusão, são orações independentes. Tá? Eu disse um fato e depois o outro complementou, tá bom? Agora, na final, não. O outro já estava dependendo do primeiro, tá? Estudei para passar, já foi com essa finalidade. Beleza? E aqui a última são as alternativas. O que são alternativas? É o que vai cair na tua prova. 4, 5 alternativas. O que você vai fazer? Vai marcar só uma. Então é uma ou outra. Uma ou outra. Mas, pessoal, eu nunca vi ninguém com dificuldade nas alternativas. Sério mesmo, nunca vi ninguém com dificuldade nas alternativas. Só nas alternativas da prova. Quando falamos sobre alternativas, você sabe, é um ou outro, é isso ou aquilo. 1 ou 2, 3 ou 4. Pronto, você exclui o outro. É um fato de exclusão, tá bom? E as conjunções também dá para decorar. Olha que maneiro. Ou, quer, ora, já. Pronto, são essas conjunções. Essas conjunções sempre vão ser alternativas. Ou você desce, ou fica quieto. Ou você fala, ou você fecha a boca. Ora ela estuda, ora ela trabalha. Quer faça, quer não faça. Faça ou não. Pessoal, é só isso. A alternativa não tem complicação. Quando tem complicação, eu falo para você. Eu boto até aqui, ó, para diferenciar uma da outra. Agora, a alternativa, pode ficar tranquilo. Ficar tranquilo não é esquecer, não é deixar de estudar, hein? Agora sim, vamos lá. Vamos aqui às quebras de cabeça. Todo mundo fica quebrando cabeça com isso daqui. Então vamos lá. Não sei nem qual é a mais perigosa aqui. Acredito que seja essa daqui. Vamos lá. Como diferenciar a explicativa da causal? Pega o bizu. As ruas estão alagadas. Aí, ó, mais um. Escrever na pressa dá nisso. Faz sentido aquilo ali? Alagas. Escrever na pressa dá nisso. Engraçado que aqui eu botei certo, né? Ainda bem que ali eu escrevi certo, para ninguém achar que o professor de português é analfabeto, né? Imagina. Professor de geografia, de história, de matemática pode errar. Agora o de português errar, aí... Vamos lá. Alagadas. As ruas estão alagadas, pois choveu muito. Choveu muito, pois as ruas estão alagadas. Parece a mesma coisa, não parece? Parece que é o mesmo sentido, realmente. Qual é a diferença? Vou te dar o bizu agora. A explicativa, a conjunção está no segundo fato. A explicação está no segundo fato. A causal, a conjunção está no primeiro fato. Ou seja, a causa está no primeiro fato. Primeiro fato e segundo fato não são ordens das orações. Não é a oração que vem primeiro e a oração que vem depois. Não, não é isso. É a coisa que acontece primeiro e a coisa que acontece depois. Se você tem duas orações, uma acontece primeiro que a outra. Beleza? Esse é o bizu. Com a pergunta você vai saber, hein? As ruas estão alagadas, pois choveu muito. O que acontece primeiro? Eu queria muito uma participação de vocês agora, mas eu desativei os comentários para não atrapalhar aqui. Mas eu queria, responda aí para você, por favor. O que acontece primeiro? As ruas alagam ou primeiro chove? O que acontece primeiro? As ruas alagam ou primeiro chove? Tranquilo, já sabe, né? Já deu para matar. O que acontece primeiro? Certo? Você não falou que primeiro alaga para depois chover. É ordem inversa. Alaga e depois vai... Não. Primeiro chove, depois as ruas alagam. Então nós temos aqui o primeiro fato. E aqui nós temos o segundo fato. Olha aí, ó, tá vendo? Como é que não dá para gravar a ordem de oração? O segundo está vindo antes do primeiro. Tá bom? Deixa eu perguntar para você agora. A conjunção está em qual oração? A conjunção está na oração de segundo fato ou na oração de primeiro fato? Fazendo essa pergunta parece até para criancinha, né? É bem intuitiva já, né? Está na primeira, Léo. Aí também já é demais, né? Isso daí eu consigo ver. Tem que conseguir resolver a questão na prova, né? E agora, você vai me dizer, causal ou explicativa? O que você acha? Vou repetir o bizu.
A explicativa, a explicação é no segundo fato. A causal, a explicação é no primeiro fato. Causal ou explicativa? Deu para matar com o bizu? Se você acertou, pegou o bizu, tá? Causal, beleza? Por quê? A explicação está no primeiro fato. Então aqui vai ser causal. Beleza? Agora, para concluir, eu vou te dar a ideia, agora não é de bizu, é a semântica. É bizu também, mas é um bizu semântico. Chover muito é a causa das ruas alagarem? Sempre faço essa pergunta no final para confirmar. O fato de chover é o motivo das ruas alagarem? Sim, é o motivo, é o fato, é a causa, tá bom? Concluiu na semântica. Quando você pega na semântica, pô, eu te considero inteligente pra caramba, muito inteligente, tá bom? A semântica é, ó, trabalhar com a cabeça, beleza? Agora, choveu muito, pois as ruas estão alagadas. O que acontece primeiro? Vocês já responderam. Primeiro chove e depois as ruas alagam. Agora está na outra ordem já. Ó. A conjunção está onde? A conjunção está aqui. A conjunção está no primeiro ou no segundo fato? Agora está no segundo fato. Olha a diferença. Olha a diferença. Eu nem analisei a semântica, pessoal. Bizu é bizu. Bizu raiz é bizu raiz. Sem analisar a semântica, eu consigo acertar uma questão. Sem entender, eu consigo matar. Tá? Explicativa. Só que agora eu vou confirmar na semântica. Eu vou ver o conceito. Qual é a ideia? Presta atenção. A conjunção está aqui, não é? Você tem que perguntar sempre na que está com a conjunção. O fato de as ruas alagarem, esse fato aqui, ó, as ruas alagarem, é o motivo de chover? E aí, o que você acha? As ruas alagarem é motivo para chover muito? Claro que não. Claro que não. Chover muito que é motivo para as ruas alagarem. Então essa é a diferença de causal com a explicativa. Beleza? Não erre mais, tá bom? Aí dá para colocar várias outras. A menina chorou porque caiu. Ó, se fosse essa. A menina chorou porque caiu. Ela chorou porque caiu. O que acontece primeiro? Primeiro ela cai, depois ela chora. A explicação está no primeiro fato. É causal. A menina caiu, pois está chorando. A menina caiu, pois está chorando. O pois está no chorando, certo? O que acontece primeiro? Primeiro ela cai, depois ela chora. Então, pois está chorando é a explicação. Então, passa a ser explicativo. Tá bom? Aí dá pra gente brincar com várias. Só que eu tenho que terminar a aula. Beleza? Tranquilo? E quando for explicação de uma ordem, não tenha dúvida. É sempre explicativa. Não vai confundir com a causal. Tá? Agora aqui pra gente fechar, é diferenciar a concessiva da adversativa. Tá? Adversativa, fato oposto. Concessiva também é fato oposto. Sempre vai ser uma exceção. Só que a concessiva, ela já te avisa antes. Ela te avisa antes. Por isso que ela é subordinada. Ela depende da outra. A adversativa não. Ela te avisa depois. Depois que ela fala. Quando acontece, ela te avisa. A concessiva não. Ela já te dá um alerta antes. O vidro era forte, mas quebrou. Pessoal, eu sei que dá para matar pela conjunção. Eu sei. Dá para matar. Só que, como eu disse, se a conjunção não te ajudar, você precisa ir pela semântica. O vidro era forte, mas quebrou. O que acontece? O vidro era forte. Beleza, é um fato positivo, o vidro ser forte. Só que ele quebrou. Ou seja, ele quebrou junto com o sentido da frase. Quebrou também, ó. Era forte, mas quebrou. Tem ou não tem uma quebra de sentido? Tem. Tem uma quebra. Ainda que o vidro seja forte, irá quebrar. Também vai ter uma quebra de sentido ali. Só que quando eu falo que o vidro era forte, ele quebrou, eu falo, deu ruim. Deu ruim. Tava bom, aqui ó, fato positivo, só que terminou com fato negativo. Essa conjunção aqui, isso daqui vai ser adversativa. Tá bom? Por quê? Deu ruim, quebrou o sentido. Pode ser ao contrário, pode começar negativo. O vidro era fraco, mas não quebrou. Também seria adversativa. É positivo com negativo ou negativo com positivo. Por favor, não fica pensando que é só coisa ruim, é coisa boa.
desde que começa de modo ruim. Começa ruim e termina bom, ou começa bom e termina ruim. Beleza? Mas sempre vai quebrar o sentido. Agora olha só, ainda que seja forte, irá quebrar. Aqui também, ó. Seja forte, irá quebrar. Também é negativo. Só que aqui ela já te avisa. Primeiro que dá para gravar pela conjunção. Ainda que. Só isso aqui já mata a questão, tá, pessoal? Mas você lá na prova vai estar sozinho, sem ajuda, sem Google, sem professor. Vai ter que consultar a sua mente. Então leve essas armas. Quanto mais arma, melhor. Beleza? Ainda que o vidro seja forte, olha só, ele já está falando com você que vai dar ruim, vai dar merda. Ainda que o vidro seja forte. Fala ou não fala, pessoal, que vai acontecer alguma coisa ruim? Mesmo que seja forte, por mais que seja forte, pô, se eu chegar, você falar para mim, Léo, eu tô precisando de um conselho para estudar, eu acho que eu não vou passar na prova. Aí eu falo, pô, realmente, ainda que você estude bastante, se eu falar isso, ainda que você estude bastante, eu vou falar alguma coisa que vai quebrar esse sentido. Ainda que você estude bastante, não vou nem falar, não gosto nem de falar isso, tá? Eu prefiro falar, ainda que você não estude, mas também não faz sentido, porque só estuda quem passa, tá? Então, quebra de sentido, mas quando avisa antes. Ainda que seja forte, ou seja, vai dar merda. Eu costumo até cantar, é aquele bizu, vai dar merda. É concessiva, ó, pode lembrar, ó, bizu, concessiva, vai dar merda. Agora, adversativa, deu merda, ou deu bom, desde que seja o contrário, né? Então aqui nós temos a concessiva, tá bom? O vidro era forte, mas quebrou, deu merda. Tava tudo certo, o vidro é forte, é um fato, acabou, mas quebrou o sentido. São orações independentes. Ainda que o vidro seja forte, opa, vai dar merda, é concessiva. Vai dar merda, concessiva. Vai dar merda, é concessiva. Irá quebrar, tá bom? Por mais que chegue cedo, ó, por mais que chegue cedo, vai dar merda, hein? Por mais que chegue cedo, não entrarás. Olha aí, ó, deu merda, né? Mas ele já tinha avisado antes. Agora, eu cheguei bem cedo. Presta atenção, não, olha como eu tô falando. Eu cheguei cedo, é um fato. Pô, se você chegou cedo, Brasil, muito bom, parabéns. Vai conseguir entrar, né? Eu cheguei cedo, mas não entrei, tá bom? Então, deu merda, beleza? Esse é o bizu. Concessiva, adversativa, explicativa da causal. Acabei dando o bizu também da conclusiva para a final. Agora, o resto, acredito que não dê para confundir muito, tá bom? Mas lembre-se, aqui ó, consecutiva, condicional e causal. Essas primeiras aqui que são as mais difíceis. As outras a gente consegue ver pela conjunção. Mas essas aqui, preste atenção na ideia. Classifica o adjunto adverbial primeiro, tá bom? Faça análise sintática, adjunto adverbial, elimine alternativas, faça questões eliminando as alternativas pelas conjunções. E quando você ficar em duas, eu te dou quase certeza de que você vai ficar em duas. Entre explicativa, causal, concessiva, adversativa ou conclusiva com a final, tá bom? Beleza? Com certeza? Vai pegar o bizu? Vai anotar? Tranquilo? Então, é isso daí, pessoal. Terminamos aí mais uma live. Fechamos aí o ciclo de período composto. Com essa são 3, tá bom? O que eu posso fazer depois é passar aí uma bateria só de período composto, tá bom? Eu falei das orações reduzidas também. E acabei falando um pouco de período misto, né? Eu disse que falaria de período misto. Eu posso fazer uma live só com período misto, tá bom? Vamos ver, vamos trabalhar com tempo. A nossa prioridade aí é atender o concurso do IAGS e do CFS, tá bom? Então, vamos ver de acordo com o tempo, porque eu sei que vocês também estão precisando de verbos, certo? Matéria de verbo. Lembrando que já tem no canal 4 videoaulas de verbos bisuradas também para vocês, cheia de dicas, tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Forte abraço para vocês, que Deus abençoe os estudos de vocês. Qualquer dúvida em relação a essa live, a matéria de período composto, vocês sabem que pode contar comigo, tá bom? Podem mandar dúvida aí no grupo, de preferência nos grupos do Português Operacional, mas caso a dúvida persista, pode mandar no privado também, WhatsApp ou Instagram, tranquilo? Beleza? Então, um abraço para todo mundo, Deus abençoe vocês. Don't touch mine.